Graça e paz, Igreja IPM, estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente, é verdade, vocês em casa, nós aqui, para gravarmos, para fazermos esse culto de adoração ao Senhor. E desde já eu quero convidar vocês que estão em suas casas para se desprenderem desse momento. Eu sei que em casa às vezes é diferente, né, de você estar na igreja, mas se atente às coisas do alto nesse momento, feche seus olhos, vamos cultuar o Senhor. A palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, né, tu está no meio de nós, o Senhor está no meio de nós, Jesus está no meio de nós, amém? Estamos aqui virtualmente, mas estamos unidos como corpo de Cristo, amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento, faça junto comigo, feche seus olhos aí também, vamos orar juntos, amém? Por esse culto, irmãos, por mais um trabalho na casa do Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, santo e eterno Deus, queremos, Senhor, te adorar, queremos, Senhor, te engrandecer, queremos, Senhor, pedir a tua presença, Senhor, em nosso meio, pedir, Senhor, a tua direção, Pai, o teu direcionamento, que o teu Santo Espírito esteja dirigindo todo este culto, que o teu Santo Espírito esteja também na casa de cada irmão agora esteja assistindo, meu Deus, tocando, quebrantando, tirando a dureza, tirando a frieza. Pai, é diferente o estarmos em casa, de estarmos juntos, reunidos fisicamente, mas Pai, o Senhor é o mesmo, tu és onipresente, Pai, não importa o lugar, importa é a tua presença, importa, meu Deus, é o teu agir, importa, Senhor, é o teu mover, e queremos, Senhor, esse teu mover, queremos, meu Deus, esse teu agir, queremos sentir a tua presença, queremos ser transformados, tocados, sairmos, Pai, deste culto, Pai, seja virtual ou não, diferente de como estamos assistindo, presenciando, vendo nos seus celulares, enfim, Pai, transforma, toca, quebranta, aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te clamo, em nome de Jesus, Senhor. Convido vocês agora, vocês em suas casas, abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 1 ao 5, ou seja, os primeiros versículos, né? Você vai abrir aí sua Bíblia, Evangelho de Mateus, ou segundo Mateus, capítulo 18, amém? Você tem escrito assim como título: o maior no reino dos céus, amém? Vamos ler juntos? Você aí e eu aqui. Naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém, irmãos? Os discípulos se aproximam ali de Jesus e fazem essa pergunta: Senhor, quem é o maior no reino dos céus, né? É bem verdade, irmãos, que eles esperavam uma resposta no sentido humano, aquele entendimento humano de quem é maior, de quem é menor, segundo a visão do mundo. Afinal, eles eram homens também, comuns, como eu e você. Mas a resposta de Jesus vai ao contrário da lógica humana, da lógica mundana, da lógica do coração do homem. Ele diz: olha, em verdade, versículo 3, né? Vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. É preciso se tornar criança, e a palavra criança aqui traz a ideia de uma criança pequena, uma criança bem pequena, bem tenra, bem realmente. Por quê, irmãos? É preciso se converter e tornar como uma criança. É preciso ser como uma criancinha que se humilha, que chora, que clama junto aos seus pais, que pede, que chora, que depende do Pai, que confia no Pai. É preciso nos tornarmos como essas crianças, irmãos, senão não entraremos no reino dos céus. As criancinhas, elas pedem aos pais: pai, eu quero um pão, eu quero um alimento. Ela não está preocupada se dentro
se tem comida ou não em casa, do armário. Ela apenas pede, e só naquele dia. Amanhã ela não está preocupada se amanhã vai ter ou não vai ter. Ela confia no Pai, ela espera no Pai. Ela clama quando quer pedir ao Pai. Ela se humilha de verdade, ela chora diante do Pai. Ela sabe que pode confiar e esperar nos seus pais. Assim é eu e você. Temos que ser como essas crianças, verdadeiramente nos humilharmos, confiarmos e dependermos do Senhor. Amém? Temos que ser como crianças, não importa a sua idade. Temos que ser como crianças para entrarmos no reino de Deus. Vamos estar louvando agora, vamos louvar ao Senhor. Louvar de verdade. Você está na sua casa agora, você vai se levantar, ou vai sentado mesmo, você vai fechar os seus olhos, levantar suas mãos aos céus, e você vai adorar verdadeiramente esse teu Pai. Esse teu Pai é aquele que você chama de Pai. Ele é teu Pai, o Pai que está nos céus. Você vai adorar, você vai louvar com todo o seu coração, junto com o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor vai louvar aqui louvores maravilhosos, e você vai entoar louvores ao nome do Senhor. Feche os seus olhos e vamos adorar em nome de Jesus. Amém? Graças e paz, amados, seja bem-vindo a mais um culto online. Você aí na sua casa e nós aqui, vamos louvar ao Senhor com alegria, com tudo que temos, com tudo que somos. Sejamos gratos ao Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior nesse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Louvarei ao Senhor todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção.
Gente, e a gente vai pegar a Bruna aqui de surpresa. A Bruna é o músico de hoje aqui, né? E a gente vai cantar. Eu vou cantar uma canção. Eu tenho certeza que ele conhece, todo mundo conhece, né, irmã Cíntia? E a gente vai cantar só o refrão dela, olha só. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu tenho certeza que você conhece essa que eu vou puxar agora. Bruno vai ser feito de surpresa também agora. A gente vai puxar e ele vai cantar. Vai assim, ó. Queremos o teu nome agradecer. Ô meu sonho aí na sua casa, vamos lá. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Para fechar mais uma vez, queremos declarar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a sempre. Amém.
Irmãos, vamos ao momento da palavra, da reflexão. Eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos dar continuidade, à segunda parte daquela ministração que pregamos no domingo anterior, no caso de forma presencial, hoje é dia 30, mas a gente lá no dia 23, domingo 23, a gente começou uma palavra, com base em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos ler os dois versículos de novo. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, é o nosso texto base. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Irmãos, identidade com Deus. Esse foi o tema que a gente começou, essa é a parte 2. Identidade com Deus, identidade com o seu Pai. Olha o que Paulo fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então a gente começou essa passagem, a gente começou essa ministração falando, das principais virtudes que temos que imitar o nosso Pai. Ninguém vai imitar a Deus em sua glória, em seu poder, Paulo aqui nos convida a sermos imitadores de Deus. Em que sentido? Na sua onisciência, na sua onipotência? Claro que não, irmãos? Esses são atributos incomunicáveis, Mas o que ele nos convida são os seus atributos comunicáveis, naquilo que ele pede, que o Senhor espera de nós. E a gente vai ver, a gente viu, domingo passado, fazendo uma síntese aqui, e até agregando algumas coisas a mais, da questão que a gente chegou à conclusão de que principalmente nesse texto, ele está fazendo principalmente referência a santidade e amor sacrificial, amor de entrega. Por quê? Você vai ver aqui: sede, pois, imitadores, ou em outras versões, portanto, sede imitadores como filhos amados, e andar em amor, segue os versículos. Ou seja, esse versículo 5, o início desse versículo 5, está fazendo uma referência, está fazendo uma junção, uma ligação com o que foi falado anteriormente no final do capítulo 4. E o que é que foi falado anteriormente no capítulo 4? Uma exortação sobre santidade, desde o versículo 17 até o versículo 32 do capítulo 4, vai falar sobre essa diferença do novo homem, um homem que se despojou do velho homem, que renovou o seu entendimento, renovou o seu espírito no seu entendimento, e se revestiu do novo homem criado segundo Deus. Esse novo homem, ele não é mais o antigo, óbvio, ele é novo, então ele faz tudo diferente, ele anda diferente. E tanto o final do capítulo 4 como o começo do capítulo 5 vai falar justamente dessa identificação com Deus em relação à santidade. Nos versículos iniciais do capítulo 5, que a gente viu, versículos 3 até o versículo 18, mais ou menos, a gente leu aqui, na verdade até o versículo 20, a gente fala sobre essa diferença entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Os filhos da luz são esses que andam em novidade de vida, esses agora que andam em santidade, brilhando a luz de Deus. Essa é a identificação inicial, mas também existe o amor. Então são as duas principais características que a gente vai ver aqui, que Paulo fala aqui, dentro de todo esse contexto do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, na verdade, começo do capítulo 6, ele fala da santidade, depois ele fala do amor, nesse contexto de imitar a Deus como filhos amados. Então, qual é o propósito de Deus, irmãos? A gente tem que lembrar lá em Gênesis, que Deus criou o homem segundo a sua imagem. Gênesis 1:7 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas o pecado deturpou essa imagem, o pecado manchou essa imagem, distorceu essa imagem. Então qual é o processo, o que faz parte do processo de redenção? A gente lembra, todos vocês lembram, tem em mente, Romanos 8:28, quase todo mundo tem esse versículo na mente, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok, e qual é esse propósito? Ele continua no versículo 29 de Romanos 8: porquanto aos que de antemão conheceu, também os
predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A imagem do seu Filho. Então qual é o propósito, um dos principais propósitos de Deus na redenção? Nos levar à imagem do seu Filho. Mas o mesmo Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que este, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então qual é um dos propósitos principais da redenção? Nos levar de volta à imagem de Deus, que é levar a imagem do seu Filho, que é a imagem de Deus. Então é trazer esta imagem de Deus de novo, essa identificação com o Pai. Primeiro em santidade, mas também em amor. Nós fomos chamados para sermos santos. Aqui mesmo em 1 Coríntios, aqui mesmo em Efésios 1, versículo 4, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então fomos chamados para ser santos. E ele fala de santidade. Essa é o primeiro ponto que a gente viu, né? A síntese, né? Obviamente eu não vou repetir daquilo que foi falado, não é? Pregado de uma forma um pouco mais exaustiva sobre santidade. A principal característica do Senhor Deus: Ele é santo, santo, santo. Clamavam os serafins que estavam ali diante, que estão diante dele, né? Naquela visão de Isaías 6, né? Que ele tem aquela visão do trono de Deus e vê então os serafins que não ousam olhar para o Deus. Eles que são seres que ardem, né? Serafins dessa palavra, seres que ardem diante de Deus, tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam os rostos para não olhar para Deus. Por quê? Clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E nós, como os filhos de Deus, temos que imitar a Deus nessa santidade, nos separar do mundo. Amém, irmãos? Por isso que, quando perguntado Jesus qual era o maior mandamento, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebe? Quando você ama a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a alma, enfim, você vai se separar do mundo, porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. Mas se você ama a Deus, então se separa do mundo, santidade. E o outro, amar ao próximo como a ti mesmo. É justamente o que ele segue aqui no versículo 2: e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então vamos trabalhar hoje a questão do amor. O amor ao próximo, o amor sacrificial. Como é que ele nos amou? Como é que Cristo nos amou? Ele se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo, como um bom judeu, traz à memória a ideia lá, as imagens dos sacrifícios de holocaustos, né? As ofertas queimadas a Deus, né? Onde o sacerdote pegava então aquele animal que era morto pelo ofertante, colocava sobre o altar do holocausto e queimava. E aquele animal então, né, aquele animal que era todo queimado, subia como fumaça, como um cheiro agradável ao Senhor. Assim também tem que ser a minha e a sua vida, andar em amor, num sacrifício, porque esse amor que a gente está falando aqui, dessa identificação para com Deus, primeiro santidade, agora é amor, não é, irmãos, esse amor banalizado que é feito, que é falado aí no mundo, não é o amor erotizado que é falado aí no mundo, não. O amor que está falando é esse amor sacrificial, assim como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. É o amor sacrificial, é o amor ágape, é o amor que se entrega, é o amor que se doa, é o amor que renuncia a si mesmo pelo próximo. E não é isso que Cristo pede de nós. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, a si mesmo sacrifique, morra para si mesmo. Esse é o verdadeiro amor. Este é o amor que eu e você temos que ter para nos identificar com o Pai, para sermos imitadores do Pai, porque Ele provou do seu amor. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele sacrificou o seu Filho. Ele deu do mais precioso que Ele tinha. Então esse amor que temos como identificação para com Deus em relação ao próximo, esse amor sacrificial, esse amor de entrega, esse amor, mas claro, o sacrifício fala de morte. Obviamente que a gente não vai se matar por ninguém no sentido literal, mas é a morte do ego, a morte do eu, da minha vontade, em benefício do próximo.
É isso que está falando. 1 João 4,7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Somos filhos dele, chamamos ele de pai. Então, essa identificação com o pai tem que ter amor, porque Deus é amor, nesse sentido de amor sacrificial. Entenda isso, irmãos. Essa é a segunda característica de identificação com o pai. Temos que imitar a Deus como filhos amados. Temos que ter essa característica de identificação, santidade e amor. Então Paulo agora vai trabalhar a ideia do amor sacrificial numa ideia aplicativa, e não vai ficar apenas na questão teórica, não. Paulo sempre trabalha, todas as cartas de Paulo sempre vai ter esse padrão. Ele começa com teologia, com doutrinas profundas, e nos últimos capítulos ele vem com a prática. E é o que a gente viu na santidade. A gente viu o final do capítulo 4 e o começo do capítulo 5, a aplicação dessa ideia de santidade. Agora a gente vai ver do final do capítulo 5 e o começo do capítulo 6 justamente essa aplicação do amor de Deus, do amor sacrificial ao próximo. Ou seja, como fazer isso? Não é apenas de palavras, não é apenas de teoria, é na prática, irmãos. Nós temos que viver praticando esse amor, assim como temos que viver na santidade na prática, temos que viver na prática esse amor. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai trazer a nossa identificação para com o Pai, como filhos amados. Então Paulo começa no lar, dentro de casa. É lá que tem que começar, dentro da sua casa. Ele vai trabalhar a ideia de marido e esposas, e filhos e pais, bem como senhores e servos, que no nosso contexto, patrões e empregados, é bem verdade. Então, veja, no final aqui, versículo 21 do capítulo 5 ainda, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E essa sujeição, essa dica, esse preceito, na verdade, esse preceito, essa ordem que ele dá aqui, vem da ideia do versículo 19, do versículo 18, que diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Percebe que há uma vírgula, não há um ponto. Como é que eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Há uma vírgula, não há um ponto. Continua, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vírgula de novo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quer ser cheio do Espírito? É uma ordem, cheio do Espírito Santo. Fale, entoe hinos, cânticos espirituais, fale com o seu próximo a palavra de Deus, e sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o amor sacrificial, é se sujeitar um ao outro, é se submeter um ao outro, é não fazer a tua vontade, mas sacrificar a tua vontade em prol do benefício do outro, um com o outro, fazendo assim. Esse é o amor sacrificial. Então, no lar, como isso acontece? Como é que é a relação de sujeição um com o outro, de marido para com mulher? Versículo 22, então começamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Isso é uma ordem, irmãos. Percebe uma coisa? Isso aqui é um paradigma de Deus. A ideia, irmãos, não é que o homem é superior à mulher, nem a mulher é superior ou inferior ao homem. Não tem nada a ver com isso, não. A ideia, irmãos, é um paradigma de Deus. Essa é a ideia de sujeição de um para com o outro. Na verdade, o versículo 22 nem tem a palavra submissas. O versículo está assim: as mulheres ao seu próprio marido, como ao Senhor. É assim que está no original. Por quê? Porque ele está juntando com esse versículo 22. Esse versículo 21 e esse versículo 22 são juntos. Não tem essa separação. Quem põe essa separação aqui de versículos é os compiladores da Bíblia aqui. Então, é assim que fala, sujeitando-nos aos outros, versículo 21. No temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, as mulheres, sujeitem-se ao seu marido. A ideia é essa, né? Como ao Senhor. O homem não é superior à mulher, mas os papéis são diferentes. É isso que você precisa entender. Irmãos, essa palavra tem sido atacada de muitas maneiras, essa palavra, por falta de entendimento.
por falta de sabedoria, porque as pessoas querem ler a Bíblia segundo as suas ideologias, segundo os seus ismos que não são o cristianismo, segundo o feminismo, segundo o machismo, e nada disso entra no reino de Deus. O que entra é o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. É preciso enxergar a Bíblia com aquilo que realmente ela está falando, entender aquilo que está falando. Antes de começarmos, eu preciso até dizer uma coisa para você. Algumas páginas atrás, você vai ver aqui em Gálatas 3:28, que diz assim, poucas páginas voltando, que é a carta logo anterior a Efésios, diz assim, Gálatas 3:28, Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há homem e mulher, não há diferença étnica, judeu e grego, não há diferença para o Senhor social, escravo e liberto, nem há diferença para o Senhor de gênero, homem ou mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Então não existe melhor ou pior, existem papéis diferentes a serem executados, a serem exercidos na sociedade. O homem e a mulher, papéis diferentes entre esposa e marido. É só isso. Um se sujeita ao outro. A mulher se sujeita, de que forma? Sujeitando-se ao homem, respeitando, tendo o seu marido como cabeça, como que dá as diretrizes do lar. É essa sujeição, é esse entendimento. Mas a gente vai falar da sujeição do marido e da mulher também daqui a pouco. Então é essa a ideia. É interessante perceber, irmãos, aqui mesmo no capítulo 1 de Efésios, a própria Trindade traz essa ideia, meus irmãos, de papéis na história da redenção. Por questão de tempo, eu não vou ler, mas você depois vai ler em sua casa, dos versículos 3 ao versículo 14 de Efésios 1, dessa mesma carta, e você vai ver, irmãos, as diferenças no papel da redenção, do Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, do Filho, que se entregou, onde temos o quê? A remissão dos pecados no seu sangue, ou seja, o seu sacrifício, e o Espírito Santo, que nos sela como garantia de propriedade para o resgate, quando Ele vier. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas são três pessoas nessa divina trindade, tão difícil da nossa mente entender. Mas nenhum é maior ou menor do que o outro. Mas o Filho se submeteu ao Pai na redenção. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele se submeteu. Percebe? Ele não é menor que o Pai. Ele é Deus, Deus Filho. Percebe? Papéis diferentes. Igualdade. É esse grande mistério. E o lar, irmãos, o lar é o grande propósito de Deus. A família é um grande propósito de Deus. É um projeto de Deus, como a gente costuma falar. Veja, assim como na Trindade a gente percebe o amor de Deus. Por isso que Deus é amor, porque Ele em si só, Ele já representa esse amor. Três em um só. Três que são tão unidos, que tornam um só Deus em três pessoas. Então a família é esse reflexo dessa trindade maravilhosa desse amor. A família, o marido, a esposa e a sua prole, ou seja, seus filhos. Uma tríade de amor. Mas os papéis são diferentes. Por isso, esse é o paradigma de Deus. Quer uma família abençoada? Siga esse paradigma. Essa é a ideia de amor, de sujeição. Irmãos, seguir a Cristo é negar a si mesmo. Então, mulheres, escute o que eu estou falando. Sujeite-se. Não é opressão, não é para ser oprimida, sofrer na mão do marido, não tem nada a ver não, é apenas de diretriz, de ordem do marido ser o cabeça. A explicação no versículo 23, por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Essa é a ideia, irmãos. Essa é a ideia, e Deus diz o porquê, porque o marido é o cabeça, esse é o paradigma, como Cristo é o cabeça da igreja, ponto. Mas, calma, e qual o papel de sujeição do marido para com a mulher então? É muito maior do que da esposa para com o marido. É que infelizmente as pessoas chegam aqui, param aqui e não querem ler mais. E as pessoas
se utilizam então de forma com as suas perversidades, principalmente homens, e você tem que ser submissa, num sentido que não é o texto que o texto está falando. O texto não está falando de opressão, o texto não está falando de agressão, muito menos isso é crime. O texto não está falando de nenhum tipo de ou agressão física ou agressão verbal, nada disso. Pelo contrário, inclusive lá em 1 Pedro capítulo 3, deixando aqui bem claro para os irmãos, 1 Pedro capítulo 3, há uma advertência muito forte para os maridos. Num texto bem parecido com esse texto aqui de Efésios, agora Pedro, que ele começa lá, 1 Pedro capítulo 3, que fala da santidade, vida exemplar cristã dos deveres e casados. 1 3, versículo 1, ele diz: Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido. Segue o versículo. Mas no versículo 17 desse capítulo 3, ele dá para os maridos também uma ordem e uma advertência. Ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, se vocês estão tratando mal a sua esposa, suas orações não estão sendo ouvidas diante do Senhor, porque esse pedido aqui, para que a esposa seja submissa aos maridos, não é de opressão, não é de agressão, não é de humilhação, mas é um parâmetro de Deus para uma vida agradável entre família. É uma direção, é para que o marido seja o cabeça, para que direcione a família, para que ele seja o sacerdote do lar, para que ele seja o cabeça do lar, para que ele tome as decisões. É isso, ponto. Agora, homens, versículo 23 do capítulo 5 de Efésios, veja comigo o papel de sujeição. A gente viu agora, né? Lembre-se, sujeitai-vos uns aos outros, versículo 21. Esse versículo norteia todo o contexto que vai seguir. Versículo 21 norteia todo o restante da passagem, sujeitando-vos uns aos outros de amor. E agora então o marido, como é que ele se sujeita à mulher? Versículo 23: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É o amor sacrificial. O que está se pedindo ao homem é muito mais forte, é muito mais pesado, é muito até mais difícil do que para a mulher. Amar a sua esposa. Homens, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Foi agredindo a igreja? Como é que Cristo amou a igreja? Foi espancando a igreja? Como é que Cristo amou a igreja? Foi humilhando a igreja? Foi agredindo verbalmente a igreja? Não, foi se entregando, morrendo na cruz, dando a sua vida pela igreja. Maridos, tenham esse amor sacrificial pela sua esposa, doem-se por ela, matem, se for o caso, se matem por ela, doem-se por ela, se entreguem por ela, protejam, amem. Cristo veio não para servir, mas para ser servido, ou melhor, não para ser servido, mas para servir. Ele que é Senhor dos senhores. Como é forte isso, né, irmãos? Oh meu Deus. Versículo 26: para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual o papel do marido? Ele é responsável pela santificação da sua esposa. Ele é o sacerdote do lar. Veja, pela palavra, santificar a esposa pela palavra. Você é responsável pela santificação do seu lar, da sua esposa. Você é o sacerdote do lar. Você tem que a purificar, assim como Cristo vai apresentar para Ele mesmo, né? Ele santifica a sua igreja para apresentar a si mesmo uma igreja pura, sem mácula. Você está na incumbência e tem o dever, marido, de entregar a sua esposa lá no dia, para apresentar ao Senhor ela como esposa sem mácula, santificada. Você vai prestar conta da sua casa. Você é o sacerdote. Você está vendo a obrigação de ser o cabeça? É muito mais obrigação, meu Deus, do que privilégios. A questão de ser o cabeça não tem nada a ver com privilégio, mas de obrigação e dever, de responsabilidade. O papel é muito mais difícil para o homem.
É porque as pessoas distorcem essa palavra, porque não a entendem. Veem com seus olhos carnais e com a perversidade do coração machista. E aí vem a resposta em contrapartida feminista e deturpa tudo também. Diz, não, está tudo errado, irmãos. Tem que ver aquilo que o Espírito Santo falou a Paulo. Amar a sua esposa é amar, irmãos, a si mesmo. Veja comigo o versículo 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Amai o próximo como a si mesmo. Não é isso? Vocês são uma só carne. Então amar a sua esposa é amar a si mesmo. Alguém maltrata o seu próprio corpo? Alguém que não tem problemas mentais, psicológicos ou de algum tipo de problemas de ordem mental, é verdade, né? Então a pessoa normal não vai ficar se ferindo, se agredindo. Por quê, irmãos? Você é o cabeça, mas ela é o corpo. O corpo depende da cabeça e a cabeça depende do corpo. Não há melhor, não há mais parte mais importante. Eu lhe pergunto, se separarmos, se alguém for degolado, né? Uma cena meio esdrúxula de pensar, mas pense comigo. A cabeça vai estar viva, o corpo vai ficar vivo, os dois morrem. Um depende do outro. Pense nisso. O marido tem que cuidar, alimentar, ser o provedor. Veja o versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, assim como Cristo faz com a igreja. E é isso que Cristo faz com a sua igreja, com a sua noiva, com a sua futura esposa, né? Quando vê as bodas do Cordeiro. É isso que ele faz, ele alimenta, ele protege, ele santifica. Assim deve ser o marido. Veja como é grande a responsabilidade do marido, irmãos. Né? E tem gente que não, porque a esposa tem que ser sujeita a mim, nem entende o que está falando aqui. Não entende mesmo a responsabilidade e o peso que está falando. Meu Deus. Porque somos membros do seu corpo. Somos corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo. Irmãos, não há melhor. Todos nós somos corpo de Cristo. E assim como a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, o marido é o cabeça, a esposa é o corpo, e um depende do outro para seguir em frente. E não há melhor nenhum nem outro. Irmãos, o casamento é um espelho. Entenda o que eu vou falar. O casamento é um espelho, é uma prefiguração da nossa união com Cristo. O casamento é uma prefiguração, é um protótipo, é um tipo, sabe, imperfeito, claro, da nossa união, da união da igreja para com Cristo. Toda palavra você vai entender que Cristo é o noivo, a igreja a sua noiva. No sentido bíblico, principalmente do Antigo Oriente, onde o noivo e a noiva era praticamente uma aliança de casamento, né? Você vai ver lá, por exemplo, Maria e José, ela estava desposada, né, de José. Eles ainda não tinham uma relação carnal, ou seja, não tinham consumado o casamento, não podia nessa noivado, vamos dizer assim, mas já era praticamente casado, já era um contrato de casamento. Eles ficavam 1 ano até se casarem e aí sim ter a união, mas era praticamente marido e mulher. É nesse sentido que agora estamos, igreja e Cristo. Então, no futuro haverá as bodas do Cordeiro, essa união perfeita. Então veja comigo o versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja que prefiguração. Assim como o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e se torna uma só carne com ela, assim também Cristo deixou a casa do Pai e veio se unir com a sua igreja, e se tornou um só corpo com a sua igreja. Ele o cabeça, nós o corpo. Ele o noivo, nós a noiva. Nós somos a noiva. Que coisa linda, irmãos. Essa união
embora que no momento espiritual, embora que no momento ainda parcial, porque ainda não houve a boda do Cordeiro, mas ela já aponta, é um noivado. A aliança desse noivado já foi ali na cruz do Calvário, a aliança do sangue de Cristo. Lembra quando ele diz: esse sangue é o sangue da nova aliança, que fareis convosco, que faço agora convosco. O meu sangue, ele se uniu para sempre conosco. Ele deixou o Pai e se uniu. O casamento é o espelho, é uma prefiguração da nossa união com Cristo. Por isso, irmãos, é algo tão santo, por isso que é algo tão profundo, por isso que é algo que tem que seguir os parâmetros do Senhor, não os parâmetros do homem. É uma relação de submissão, de sujeição mútua entre o homem e mulher. É uma relação de amor sacrificial, e não apenas amor eros. É importante o amor eros dentro do casamento, ok, mas o que está falando aqui é de sujeição do outro, de amor sacrificial, para a identificação como filhos de Deus, santidade e amor sacrificial. Mas ele continua agora no lar, e a gente vai ver então a relação entre filhos e pais. Qual é essa relação entre filhos e pais? Como deve ser essa relação de sujeição entre pais e filhos e pais? Nessa relação que traz de volta, né, uma família cristã, de volta a identificação para com Deus, ou seja, como filhos amados. Mas ainda dentro do lar, percebe como o lar é importante, mas agora a relação entre pais e filhos. Veja, versículo 1 do capítulo 6: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E por que é justo, irmãos? Porque é mandamento de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais. Isso é justo porque é mandamento de Deus. Olha o versículo 2: honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Isso é um mandamento. É justo porque é um mandamento de Deus. Deus é justo e os mandamentos dele são justos, não há o que contestar. Filho, você que é filho, está me ouvindo aí na sua casa, obedeça a sua mãe e o seu pai. Quantos filhos, por desobediência a seus pais, por desobediência a seus pais, muitas vezes perderam suas vidas, ou ficaram mutilados, ou traumatizados. Quantos filhos deixaram de ouvir aquela voz da sua mãe dizendo: filho, vai beber, não dirija, bota o capacete quando for pilotar a moto. Filho, não se misture com essa questão de drogas, não experimenta isso não. Filho, cuidado com esses amigos, cuidado com essa menina ou com esse jovem. Filha, essa menina não é para você. Filha, esse rapaz não é para você. Porque depois que casar, os parâmetros são esses que a gente falou anteriormente. Mulher, se submeta ao marido. Marido, ame suas esposas com amor sacrificial, com amor de doação total. E acabou. A escolha é importante. Ouça o seu pai e a sua mãe. Isso é justo, isso é bom para você, porque isso é um mandamento de Deus. Amém? Oh, meu Deus. Mas veja, agora vem para os pais. Qual a relação de sujeição dos pais para com os filhos? E a palavra pais aqui, ela traz mais a ideia de pais paternos mesmo, né? Porque no português, pais, né? Abarca maridos e esposas, né? Pais e mães, né? Mas no grego aqui o pais é mais referente ao pai paterno. Mas não tem problema, a compreensão fica tranquila a aplicação para pais e mães, porque são os pais. Há muitas famílias que só tem a mãe, na verdade, né? Como a dona de casa que cuida dos filhos. Então isso é o de menos. Mas veja a ordenança agora para os pais, a sujeição dos pais para com os filhos. Qual é nessa relação de pais e filhos? E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja,
3 ordens daqui, ó: não provocar a ira, criá-los na disciplina do Senhor, criá-los na disciplina e no ensino, ou seja, na demonstração do Senhor, nos caminhos do Senhor. Não provoque a ira do seu filho, não irrite o seu filho, não exerça a autoridade que você tem direito. Você tem que ser autoritário. Quem tem que cuidar, quem tem que ter autoridade é você. Quem tem que mandar no seu filho é você, não seu filho em você. Mas cuidado com essa autoridade, não exerça, não exceda, mas também não seja negligente, nem 8 nem 80, como diziam os antigos, como diria minha saudosa mãe. Tem que ter equilíbrio, mas tem que ter responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade com seus filhos. Eles são herança do Senhor. Você tem que cuidar deles para não irritá-los. Cuidado. Naquele tempo aqui no Império Romano, os pais, principalmente os pais paternos, eles eram donos. Os filhos eram como objeto dos pais. Eles podiam até matá-los, oprimi-los, pô-los como escravos. Então por isso que essa ideia é muito forte de não irritá-los. Mas há muitas vezes, mesmo nesse contexto moderno, há criações de pais que irritam, que desanimam seus filhos, que só transmite palavras de maldição em vez de bênção, que diz que ele é isso, que ele é aquilo, que em vez de abençoar seu filho, amaldiçoa, que fala palavras pesadas. Não é isso. Isso não é autoridade. Isso não é exercer a autoridade de pai. Isso é palavra que traz a irritação, é trazer ira dentro do filho. Não é isso. Mas é treiná-lo, é trabalhar na disciplina, como ele diz aqui, sim, mas na demonstração do Senhor, ou seja, nos caminhos do Senhor. O Salmo 127 diz assim, ó, versículo 3 e 4: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ou seja, os filhos são herança do Senhor. O Deus te deu como herança, como teu galardão, são a herança. Eles nasceram de você, você cuida deles, mas são herança, pertencem ao Senhor. Foi Deus que te deu. Cuida dele com responsabilidade, como Deus pede. Eles são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro é você, pai e mãe. O guerreiro pega a flecha, é ele que ajusta a flecha no arco, entesa o arco, mira no alvo e solta a flecha. A flecha depois vai sozinha, mas é o pai, como esse guerreiro, que dá os cuidados iniciais, as prescrições, os ensinos iniciais, para então direcionar essa flecha para o alvo certo. Muitos caminhos errados das crianças, de jovens e adultos, são muitas vezes uma corresponsabilidade dele, claro, como pessoa autônoma, mas também uma corresponsabilidade dos ensinos errados dos pais, da negligência dos pais. Por quê? Porque não lidaram com os filhos com a responsabilidade que pede, não lembraram que é herança do Senhor, não criaram na disciplina, não criaram na demonstração do Senhor, ou seja, nos caminhos, no ensinamento do Senhor, ensinando as crianças no caminho que devem andar. Eles são flechas na mão do guerreiro. Tu és o guerreiro, pai e mãe. Toma conta dessa flecha, põe ele no arco direitinho, ajusta no arco, entesa direito ali o arco, para lançar essa flecha no alvo certo. Amém? E para finalizar, irmãos, então agora ele sai do lar e vai trabalhar essa ideia de amor ao próximo, de sujeição uns aos outros, agora no ambiente de trabalho. É interessante que tudo começa no lar, né? O que a gente é no lar, aquilo que a gente aprende no lar, aquilo que a gente vivencia no lar, agora a gente vai para fora, sai de casa e a gente leva para conosco. Então agora, servos e senhores, capítulo 6, versículo 5 de Efésios. É interessante lembrar que aqui Paulo vai falar num contexto do Império Romano, onde boa parte da população era escrava, poucos eram senhores, né? Então a relação ali era servidão, senhores de escravos, ok? De uma forma diferente do contexto que a gente tem aqui, que houve na América Latina, no Brasil, mas mesmo assim é um contexto bem pesado. Então ele diz assim, ó: quanto a vós outros servos, então agora para os servos,
obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Vamos adaptar. Então vamos entender: servos, empregados, senhores, patrões. Vamos entender no nosso contexto de mundo atual, ok? Então o conselho agora, né, para os empregados é o seguinte: empregados, qual é a relação de sujeitar ao outro no teu ambiente de trabalho? Você tem que obedecer ao teu senhor, ao teu patrão na carne, né? Teu senhor na carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ai, irmãos, pesado, mas empregados, obedeça o seu patrão como se estivesse obedecendo a Cristo. Eita, já é isso mesmo, irmãos. Muita gente também não entende isso, aí vem com outros ismos, marxismo, né? A revolta do proletariado, aquela coisa. Irmãos, Jesus nunca foi, a palavra de Deus nunca veio para fazer uma revolução social. A revolução que Deus promete, que o Cristo promete, é uma revolução espiritual. É uma revolução que começa de dentro para fora. É uma revolução que muda aqui dentro para que o exterior seja transformado, para que a sociedade seja transformada. Porque o mal do mundo é o pecado. Quando o pecado é tratado, todas as outras coisas vão sendo tratadas. Então, quando o homem é tratado dentro do seu coração, quando a sua natureza pecaminosa é diminuída, né, pela influência do Espírito Santo, aí a sua ação na sociedade vai sendo transformadora. É isso. Toda revolução social, por mais nobre que seja, irmãos, não aquela opressão, aquela coisa de exploração, ok, todo mundo entende isso, irmãos, mas fazer isso de uma forma meramente humana, com revoluções humanas, só trouxe morte, sacrifício e sangue. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Espera no Senhor. É difícil, mas isso é evangelho, é renúncia e é esperar no Senhor. A Ele pertence a vingança e é Ele que traz a justiça. Por isso os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, né? Porque eles herdarão a terra. Essa é a ideia do Evangelho. Então, servos, ou seja, empregados, sede obedientes ao seu Senhor, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo. Você tem que obedecer o seu Senhor como a Cristo. Irmãos, muita gente viu até na escola dominical desse exemplo, quando tratava dessa parte. Há muito tempo atrás, acho que foi no Fantástico, havia um quadro de patrões de grande empresa, que se disfarçavam, né, toda a maquiagem cinematográfica e tal, e iam visitar os seus polos, né, suas empresas, eram novamente empresas com várias espalhadas por outros lugares, né, haviam matrizes. Então esse patrão foi visitar, e ele falava com os empregados, entrava como se fosse um trainee, aquela coisa, um empregado iniciante, enfim, ia se misturando, conversando com o outro, e era um microfone escondido, uma câmera escondida e tal. E certa vez, nem o Fantástico esperava por isso, chegou para um rapaz e conversou com ele puxava conversa, e ele não parava de trabalhar e tal, ele fazendo de forma, e o patrão elogiou, né, o patrão disfarçado elogiou esse rapaz, disse: poxa, você é tão dedicado, você é tão, poxa, assim, por que tu faz isso? Por que tu é assim? E ele disse: porque eu sou cristão, e a palavra de Deus diz que eu tenho que trabalhar para o meu Senhor, para o meu patrão, como para Cristo, na sinceridade de coração. Irmãos, isso foi tremendo, irmãos. Foi um testemunho em rede nacional. O patrão, depois, quando era entrevistado por aquele Marcus Geringer, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele, consultor, né, de empresas, ele chorou. Ele não era exatamente, ele não era crente, né, ele não era evangélico, mas ele chorou falando sobre isso, falando desse funcionário dele. Ele foi impactado, irmãos. Isso é ser luz, está vendo? Isso é, por quê, irmãos? Porque o Senhor recompensa. Olha comigo no versículo, veja, versículo 8: certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. A recompensa vem de Deus, no tempo de Deus. Ele foi recompensado. Esse patrão promoveu ele, pagou a faculdade dele, porque ficou agradecido, ficou impactado, irmãos. Então veja o versículo 6: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja,
não enganando. O patrão está aqui hoje, eu trabalho, o patrão não está, eu vou fazer, não vou fazer, não, eu vou ficar enrolando. Isso não é coisa de cristão, isso é coisa do mundo. Quem faz isso, e nem todos no mundo fazem isso, a gente tem que deixar isso bem claro, mas isso não é prática de filhos de Deus, de homens e mulheres que querem se identificar com seu pai, que querem ser imitadores de Deus como filhos amados. Isso é pessoas que querem imitar o mundanismo. Mas se você quer imitar a Deus como um filho amado, você tem que fazer isso. Você tem que amar o seu patrão, trabalhar para a sua empresa, para o seu patrão, como ao Senhor, como se fosse para Cristo, não com enganação, não enganando, porque você está enganando a si mesmo. Você está enganando, você não está enganando a Deus. Ele é onisciente. Lembre-se disso. O seu patrão pode não estar lá, mas o Senhor está contigo todos os dias, até a consumação do século. Lembra? Se constranja diante da presença do Senhor. E é servindo com boa vontade, não com má vontade. Amém? Versículo 7. Com boa vontade, como ao Senhor. Ele repete isso. E não como a homens. Difícil, né, irmãos? Mas essa é a sujeição do empregado para com o patrão. Mas também a do patrão para com o empregado. Veja aqui. E vós, senhores, ou seja, patrões, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que com ele não há acepção de pessoas. É um mesmo Senhor que não faz acepção de pessoas, um só Senhor, seja empregados, sejam patrões, só tem um Senhor nos céus. Ele é Senhor de patrões e empregados. Lembrando que Paulo aqui está escrevendo para uma igreja, nessa igreja de Efésios, e na mesma congregação tinha empregados e patrões, ou seja, tinham servos e senhores de escravos. Possivelmente escravos e senhores, o escravo daquele senhor estava ali congregando, e não era ali junto, eram todos irmãos em Cristo. Então a mudança tem que começar de dentro para fora. Eu tenho que olhar para o meu irmão, independente de quem ele seja, sua classe social. Isso é muito forte, irmãos, porque há patrões, crentes, que negligenciam o salário, que negligenciam o FGTS, que fazem como o mundo, como muitos patrões do mundo, querem não dar jeitinho como o mundo. Isso é errado. Isso não é imitar a Deus como um filho amado, isso é imitar ao mundo. Meu próximo como a si mesmo. Você é servo de Deus. Renuncie à sua ganância, patrão cristão, e faça. Lembre-se que há um Senhor no céu, há um maior patrão de todos, que não faz acepção de pessoas. Amém? Amém, irmãos? Sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. Santidade, como foi pregado domingo passado, em amor, mas não com palavras. Santidade, vida de santidade, como os filhos da luz e não de trevas. Em amor, amor sacrificial, nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Maridos e mulheres, mulheres sujeitando aos seus maridos, homem amando as suas esposas de todo o coração, como Cristo amou a igreja. Pais, filhos, obedeçam aos seus pais, essa sua sujeição. Pais, eduquem seus filhos no temor do Senhor, na demonstração dos caminhos do Senhor. Discipline no temor de Cristo. Patrões e empregados, há um só Senhor. Isso é imitar a Deus, irmãos, na prática, na vida, não apenas com palavras. Feche seus olhos, vamos orar. Pai maravilhoso, Deus querido, quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra. Quero te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade. Pai, quero te pedir, Senhor, Espírito Santo, fala ao coração, que o Senhor tenha falado ao coração daqueles que estão ali nos seus lares, Pai. São palavras práticas, mas são palavras importantes, Pai. Somos teus filhos amados, precisamos imitar o Senhor como um filho amado. Imitar o Senhor, meu Deus, é imitar a Cristo, porque Cristo é Deus Filho. É imitar, Pai, como Ele se submeteu a Ti, nós temos que nos submeter a Ti e ao próximo. Deus, amar o próximo verdadeiramente como a nós mesmos. Deus, tira nosso coração de pedra, nossa dureza, nossa frieza. Que possamos, meu Deus, nos sujeitar uns aos outros, Pai, como a Tua palavra diz. Maridos amando suas esposas, esposas sujeitando aos seus maridos, como é o paradigma do casal da igreja, no padrão de Deus.
Pai, assim os filhos obedeçam aos seus pais. Pais, cuide dos seus filhos como herança do Senhor, como flechas nas mãos deles, que são os guerreiros, guiando-os nos caminhos que devem andar, ensinando-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Empregados, obedeçam, honrem os seus patrões como ao Senhor, e patrões, façam o mesmo com seus empregados, honrem os seus empregados, porque há um só Senhor de todos, que não faz acepção de pessoas. É o que eu te peço, o que eu te oro, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Irmãos, essa semana normal, né, estamos ainda com restrições, ok? Desses 2 finais de semana, tanto esse primeiro final de semana, como o próximo do primeiro mês de junho, certo? Então vai ser também virtual o próximo culto dominical, ok? Mas continua o culto de oração sexta-feira, ok? 18 horas até as 20, e os encontros tanto da SAF, né, das mulheres, como dos homens, da quinta-feira, certo? Às 18 horas também, ok? Se houver alguma outra mudança, né, alguma outra mudança em termos de dia, alguma coisa, algum outro evento, comunicaremos então no IPM Informa, ali no seu zap. Fique atento a isso, ok, irmãos? Quanto a algum irmão que quiser dizimar ou ofertar essa semana, e não poder vir, né, como não há o culto presencial no domingo, mas há o culto presencial na sexta de oração, bem como os encontros de SAF e dos homens na quinta-feira, ok? Então vai ter quinta e quarta, e qualquer outra coisa é só entrar em contato com a liderança, ou comigo mesmo, se assim o desejar, ok? Estaremos regularizando logo em breve, essa semana já, a questão de Pix, né? Uma irmã me perguntou até, né, queria ofertar, porque ela acha mais prática essa questão de Pix da igreja. Vamos também pôr isso em prática, ok? Amém, irmãos? E é isso. Oremos por esta nação, irmãos. Vamos orar para que o Senhor cure esta nação, para que não seja prorrogado essas restrições de final de semana, mas principalmente que os casos de Covid diminuam, que as internações diminuam. Amém? Feche seus olhos. Vamos à bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre esta igreja local e sobre toda a igreja de Cristo Jesus. E vocês em casa dizem amém. Louvado seja o nome do Senhor.